Muito bem, pessoal. Hoje com dados de química de solos. Eu peguei dados da Embrapa, que no estado inteiro de Rondônia levantou informações para construir aquelas famosas curvas de normalização de solos. O objetivo desse pessoal da Embrapa é o seguinte: vocês sabem que os solos aí de Rondônia, toda a região amazônica, são muito ácidos, né? Não só os solos, as águas também. Provavelmente por causa das formações rochosas, das cabeceiras, né, desse divisor de água sul da Amazônia, ser todo em arenitos, calcarenitos, rochas ácidas em geral. É uma possibilidade, e acaba acidificando a água e, portanto, também os solos de toda a região aí. Então, há um trabalho voltado para a agricultura de normalização desses solos, ou seja, elevação do pH do solo. Para isso, eles vão adicionando calcário, CaCO3, ok? Então, o objetivo é saber quanto de calcário o produtor rural precisa adicionar ao solo da sua propriedade para normalizar, para chegar num pH próximo aí de 7, 8. Então, o pessoal toma amostra em campo, faz esses ensaios em laboratório e responde ao proprietário da terra quantas toneladas por hectare, faz a conversão de unidades, né, e responde ao proprietário quantas toneladas por hectare ele vai ter que adicionar de calcário. Então, esse é o caso, pessoal. Vamos aos dados. Então, veja, são dezenas de dados que a Embrapa tem disponível para o estado inteiro de Rondônia. Eu peguei somente 2. Na minha opinião, são os mais didáticos, tá? Para a gente trabalhar com esses modelos aqui. Então, um é o argissolo vermelho eutrófico, famoso PVE, e o outro é esse plintossolo pétrico litoplíntico típico, ou que também pode ser chamado, eu já vi o pessoal chamando de neossolo regolítico distrófico fragipânico léptico. Meu Deus do céu. Eu agradeço ao pessoal dos pedólogos aí, tá bom? Mas, enfim, é uma curva de calcário, CaCO3 em tonelada por hectare, e pH. Então, quando a gente faz esse tipo de gráfico aqui, pessoal, veja, a partir de 8 toneladas por hectare, o pH não mudou mais, veja. Então, não faz sentido eu fazer um gráfico com esses dados, já que ele não muda mais, tá? Então, a curva de normalização vai até ele normalizar mesmo. Então, o que a gente encontra aqui? Qual o modelo que a gente encontra? Veja. Por default, né, por padrão, ele já vem esse linear aí, não é isso? Então, a gente já percebe que não é esse modelo, porque ele começa assim e dá uma deitada, vamos dizer assim. Isso tem muito jeito de logaritmo, né? Então, vamos tentar o exponencial aqui. Não mudou nada, uma reta logarítmico. Vai dar problema. Veja a mensagem. Valores negativos ou zero. Exatamente esse é o caso. Log não aceita valor zero, pessoal. Então, vai dar problema. Não vou conseguir fazer esse modelo aqui com log, tá? Vamos tentar um outro aqui. Polinomial. Nada a ver, ele dá um pico e começa a cair. Não é esse o fenômeno. O fenômeno é de normalização, né? Potência. Também deu problema por causa do zero, tá? Então, veja, eu estou vendo que é alguma coisa exponencial ou log, mas o Excel não me permitiu lá pela burrice dele. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Tem uma mágica que a gente faz que a gente chama transformação de dado. Então, você pega o dado original e transforma ele em log, você aplica ele log raiz quadrada, x quadrado, sabe, log de base 10, aplica qualquer transformação. Então, eu vou pegar aqui esse CaCO3 e vou aplicar um ln nele. Vamos ver o que vai dar? É aquela formulinha do Excel, ó, igual ln, olha só, ln logaritmo natural de um número. Lembra que é? Aqui até escrevi aqui embaixo. Logaritmo natural é log na base e. E é aquele número de Neper, 2.71828, tal, aquela dízima lá, certo? Então, é um log dessa base aí, 2.718 tal, ok? Normalmente a gente faz log de base 10, mas o log de base E a gente conhece como logaritmo neperiano, o logaritmo natural de um número, ok? Quem que é? É do calcário, né? Esse que eu quero, o log. Veja, log de zero, deu problema, deu erro. Mas os outros 3 ele me deu. Eu não vou fazer
para mais por quê? Porque o pH não varia mais, pessoal, não faz sentido, não tem curva de normalização daqui para frente, tá? Então, caramba, só tenho 3 dados. Só que ele vai inverter. Ele sempre põe esse aqui x e esse aqui y. Se eu selecionar assim, ele vai botar esse aqui x e esse aqui y. Eu não quero, certo? Então, eu vou copiar de novo aqui esse pH. Você tem que ter paciência. Agora sim, ele vai fazer x e y, tá? Tem que ter paciência com esse Excel, pessoal. É cheio de manha. O layout que eu gosto, você aplica o que você achar legal. Isso é curva de normalização. De quem? Do PVE. Aqui embaixo quem que é? É LN de CaCO3. Qual a unidade? Tonelada por hectare. E quem que é o Y aqui, pessoal? pH. Ok? Então, eu tenho uma curva de pH em função de quanto eu estou colocando desse ACO3. Olha, aqui começa para cima de meio e o gráfico começa em 0. Então, vamos ajeitar esse eixo aqui, começando em meio, por exemplo. Tá? Melhora a escala gráfica, melhora a visualização, então interessa. Vamos adicionar uma linha de tendência? Olha, ele deu já linear, poderia tentar outras aí, olha. Vamos colocar a equação R quadrado, né? Podia tentar outras. 097, 097, 093. Nossa, 1. Meu Deus, fiquei até desconfiado agora. Potência. Meu Deus do céu, você está muito louco. Não, vamos deixar linear. Duvidem, pessoal, não existe nada perfeito na natureza. Eu já tenho feito aqui, então, pessoal, já adiantei aqui essa conta de derivada para a gente fazer, tá? Então, para explicar para vocês. Então, eu pego essa equação e vamos escrever essa equação como ela é. Veja, pH, que é o eixo y, é igual a 0,178 vezes o x. Quem que é o x, pessoal? É o CaCO3, mas é ele em si? Não. Já é ele transformado em escala logaritmo natural, no logaritmo neperiano. Então, fica 0,178 vezes ln CaCO3 menos essa constante 76303. A taxa de variação do pH em função do Ln do calcário, então o que é, pessoal? É a derivada dessa equação aqui. Tenho 2 termos que estão se subtraindo, eu separo ela, derivo separadamente. Então, veja aqui, vou derivar o primeiro termo menos derivada do segundo termo. Derivada de constante, 0. Nesse caso, uma constante dentro da derivada. Então, saco fora essa constante, vou derivar somente a variável. A variável está em ln. Regra para derivada de ln, pegam direto na tabela. É 1 sobre u. O quem é? Quem está dentro ali do ln. Quem está dentro do ln? Só a variável calcário. Então, fica 1 sobre o teor de calcário vezes o linha. Quem que é o linha? Derivada do teor de calcário em relação a ele mesmo. Ok, pessoal? Então, veja. Constante, 1 sobre a variável, vezes a derivada dela por ela mesma, que é 1. Então, isso aí elimina, vai ficar o quê? A derivada, a taxa de variação do pH em função do teor de calcário é 0,178 pelo teor de calcário. Então, veja, aquela coisa bem esquema log, né? Uma variação, uma pequena variação do teor de calcário no início provoca uma grande variação no pH. A partir do momento, qualquer variação de calcário, eu coloco calcário e o pH já não muda mais. Tá? Então, perceberam como justo esse é o caso? O pessoal quer saber onde é essa inflexão da curva, porque eles vão colocar calcário no solo justamente onde inflete, justamente onde tem a inflexão da curva, tá? Porque depois o cara só bota calcário, só gasta dinheiro e não muda muito o pH. Né? Perceberam como é que é? Esse é o caso para esse solo
esse argissolo vermelho eutrófico. Vejamos o caso aqui, então, para o nosso plintossolo. Então, vou selecionar aqui, vou inserir um gráfico, tá? Olha que maravilha. Problema de escala gráfica, olha, aqui o dado começa em 4.6 e no gráfico está começando em 0. Então, vamos ajeitar essa escala gráfica. Vamos partir de 4, tá? Olha como é que apareceu mais, né? Opa, aqui está vindo a 25 e o meu máximo é 20. Então, para que eu quero isso também? Vamos deixar em 20 o máximo. Tá? Então, eu ajeito minha escala gráfica para eu observar melhor o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Subiu um pouquinho, desceu, depois veio muito parecido com uma reta, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vamos colocar uma linear aqui, vamos ver o que vai dar. Olha, 0,97 é essa equação linear. Eu estou contente, tá? Então, veja, aqui do ladinho já coloquei, já escrevi aqui para a gente adiantar o nosso caso, tá? Então, vamos fazer junto, pessoal. Essa equação aqui desse gráfico, o que quer dizer? É o Y, que é o teor de pH. Não está no nosso modelinho, né? Tá bom, vamos fazer bonito, ficar bem explicado. O importante é ficar explicado. Só que ele perdeu a linha de tendência, sem problema. Importa ficar bem explicado. O que é isso aqui? Curva de normalização. Qual que é o solo? Eu gosto do PPLT. Tá? Aqui embaixo, CaCO3, qual a unidade? Tonelada por hectare. E aqui, pH. Então, a gente tem um gráfico de pH por quantidade de CaCO3, também para o caso aqui do nosso plintossolo petricolitoplíntico típico. Muito bem, pessoal. No caso aqui dá uma reta. Vejamos aqui, então. Já coloquei a equação para adiantar nosso trabalho aqui. Veja. O pH, que é o Y, então, o que ele é? Igual 0,1536 vezes X. X quem que é? Teor de calcário, CaCO3. Mais uma constante, 4,8364. A derivada dessa equação é a taxa de variação de pH em função da quantidade de calcário agregada no solo. Então, é a derivada dessa equação de primeiro grau, tá bom? Então, vejam aí, ó. É a derivada dessa equação. Tem dois termos que estão se somando no caso. Vou derivar cada termo separadamente. Então, derivada de 0,1536 CaCO3, mais a derivada dessa constante 4,8364. Derivada de constante, pessoal, vocês já sabem, é zero. Então, eu fico somente com esse termo 0,1536 vezes CaCO3. Nesse caso, uma constante que está dentro da derivada. Ponho a constante para fora da derivada. E vou derivar somente o termo da variável. Nesse caso, ficou derivada dessa variável em relação a ela mesma. Né? Então, taxa de variação de uma coisa em relação a ela mesma. Numericamente é 1. Tá? Então, a derivada, a taxa de variação do pH em relação à quantidade de calcário é exatamente a constante A da equação de primeiro grau. A gente já tinha visto isso em outros casos, né? Então, veja, o valor da derivada é igual a da equação, e que é também a tangente, né, a inclinação dessa reta com a horizontal. Tá? Então, se eu pegar a tangente, se a tangente do ângulo é numericamente igual ao A da equação, então eu posso encontrar o ângulo que essa reta faz com a horizontal. Né? Faço o inverso tangente de 0,1536, na calculadora você usa essa função inverso tangente, e encontra o ângulo 8,73 graus. Qual o problema? Essa taxa de variação é constante.
Então, ela não entra em assíntota como o outro solo. Lembra? No outro solo, chega uma hora que eu adiciono o calcário e já não faz mais diferença no pH. Neste caso aqui, não. Sempre que eu adiciono calcário, o pH continua mudando, numa razão praticamente constante, como a gente viu aí. Então, veja como demora, eu tenho que adicionar muito calcário para normalizar esse solo, tá? Então, veja aí, para chegar em 7,8, eu usei 20 toneladas de calcário. Enquanto o outro, para chegar em 7,8, eu usei 2 toneladas de calcário. Tá vendo aqui, ó? Então, essa é a grande diferença entre esses dois solos. Veja como vai ficar muito caro produzir nesse solo de cascalho laterítico, tá bom? Essa é uma conclusão possível do trabalho, já estamos adiantando a conclusão aí do teu trabalho, tá? Bom, eu tenho uma equação de reta, vamos integrar. Então, olha aqui, eu já fui escrevendo, integral. Como eu tenho uma reta, eu posso fazer uma integral definida. Então, eu limitei 0 e 20, que são os teores que a gente tem, tá? Então, eu delimitei aqui a minha integral definida entre 0 e 20, integral da equação em função dessa variável aqui, tá? Então, veja, a integral é a mesma coisa. Tem dois termos, eu tenho que integrar os termos separadamente. Então, eu escrevo integral de 0 a 20 do termo que tem a variável, mais a integral do termo constante. Nesses dois casos, pessoal, são regras da potência. Aqui eu tenho a potência elevada a 1. Aqui eu tenho a variável elevada a uma potência que lembra do fantasminha? Potência 0, lembra? Então, bom, primeiro tem que tirar essa constante aqui da integral, né? Jogo a constante lá fora, vou integrar o quê? Só a variável. Aqui a variável está elevada à potência 1. Vou adicionar 1 ao expoente já existente, 1 mais 1, 2, e vou cair dividindo esse mesmo valor. E aqui, que a variável está elevado supostamente a um expoente 0, quando eu adiciono 1, ela passa a ter o expoente 1. Qualquer coisa elevada ao expoente 1 é ela mesma. Então, o fato é que faz aparecer essa variável aqui, tá? Então, vou ter o primeiro termo está elevado a 1, mais 1, 2, cai 2 dividindo. E o segundo termo, que estava elevado a 0, passa a estar elevado a 1, então ela aparece aqui, tá? De 0 a 20. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar 20 e vou jogar subtraindo 0 dentro dessa variável aqui. Então, eu copio a constante, aí jogo aqui dentro, ó, 20 ao quadrado menos 0 ao quadrado por 2. Mais a constante do segundo termo vezes 20 menos 0. Fazendo essa conta, dá exatamente 127,448 unidades de área. Lembro que a integral é a área abaixo da curva. Então, eu teria a área desse trapézio aqui, né? Seria a área de um trapézio. Eu posso calcular também por trigonometria. Não tem problema nenhum, o resultado tem que dar exatamente igual. Eu não sei fisicamente o que quer dizer pH vezes teor de calcário, tá? Então, eu estou colocando unidade de área entre parênteses pH vezes CaCO3. Tem algum significado físico? Eu não sei. Se vocês souberem, me falem aí, por favor. Ok, pessoal? Então, essas são as possibilidades matemáticas do que a gente pode fazer, obter equação para esses casos, derivar, integrar, e mais ou menos o que a gente consegue depender disso aqui, ok? Então, bom trabalho para vocês aí, vamos em frente.